Seja muito bem-vindo ao RTcast, o seu programa de podcast. Este programa é feito no estúdio RT Studio Cast e transmitido pelo YouTube. Então, por isso, dê seu like, se inscreva e ative as notificações. Eu sou Stella Spencer e se você quiser uma entrevista comigo, mostrar o seu trabalho, a sua empresa ou ter o seu próprio programa de podcast, com entrevistas, solo, gravar suas videoaulas, agora você pode na RT Studio Cast. Aqui você vai ter todo o apoio, assessoria e um ambiente de qualidade e tecnologia. Vem com a gente! E hoje eu vou entrevistar ele, que é diretor da Associação dos Servidores da Seção Judiciária do Estado de Alagoas, Augusto Camelo. Muito prazer, Augusto. Seja muito bem-vindo. É um prazer imenso, eu que agradeço a oportunidade de conversar com o seu público e falar um pouquinho do nosso trabalho lá à frente da Associação de Servidores da Justiça Federal. A nossa entrevista vai constar com 3 momentos. O primeiro vai ser uma conversa, o segundo, perguntas do público e o terceiro, um bate-bola. Preparado, Augusto? Vamos lá. Vamos lá! Então, Augusto, a gente primeiro queria saber um pouquinho da sua história, né? Quem é o Augusto Camelo? Meu nome é Augusto Camelo, eu sou servidor da Justiça Federal há 32 anos, sou formado em Direito, tenho especialização em Direito Constitucional e também sou especializando em Gestão do Esporte pela Unicamp. E a gente vem desenvolvendo já há cerca de 8 anos um projeto direcionado a jovens e crianças relacionados ao esporte. E assim, a gente queria saber também sobre essa associação de servidores, né, da Seção Judiciária do Estado de Alagoas. Como foi que começou? Isso, a Associação de Servidores da Justiça Federal tem 26 anos, né? Ela foi fundada em 1999 e é uma associação que ela está sempre ali de mãos dadas com os seus servidores, os seus associados e com a própria Justiça Federal, realizando atividades dentro do ambiente de trabalho, seja elas direcionadas à melhoria da qualidade de vida, seja ela na assistência aos servidores, através de parcerias com algumas entidades, através da oferta de planos de saúde, como Unimed, Neodonto, Odontoprev e outros serviços que a gente trabalha, principalmente hoje, muito direcionados à qualidade de vida dos nossos servidores. E quais essas atividades que vocês oferecem? Hoje a gente tem, desde 2017, numa parceria com a Justiça Federal, através de um ato do então diretor do Fórum, doutor Frederico, houve a cessão de um espaço, e a gente também aproveita a oportunidade para agradecer sempre, né, que possível, essa ação do doutor Frederico, que oportunizou, na verdade, que a associação, através da cessão desse espaço, conseguisse edificar uma estrutura e essa estrutura ser utilizada justamente para o desenvolvimento dessas atividades. Então, desde 2017, a gente realizava várias outras atividades vinculadas à qualidade de vida dos servidores e assistência, mas a partir de 2017 a gente terminou ali descobrindo um pouco da nossa aptidão também para desenvolver essa parte esportiva. Então a gente lá construiu um ginásio, um campo de futebol e uma academia. E aí sempre lembrando que toda essa estrutura ela foi edificada sem verba pública. Então, apesar da Justiça Federal ceder o espaço, mas aquele espaço é um espaço cedido, então continua pertencendo à Justiça Federal, mas a gente utilizou aquele espaço e edificou com a construção dessas estruturas, e através dessas estruturas a gente oferece lá desde a academia, aulas de yoga, aula de treinamento funcional, clube de corrida, isso aí para o pessoal mais velho, e a gente também desenvolve as atividades esportivas em si. Então hoje a gente está desenvolvendo lá na associação o basquete, o voleibol, o handebol e o futsal, que é com a meninada, né. Então essas atividades a gente tem os atletas que eles disputam os campeonatos representando a Sejuf, e a gente também tem aqueles atletas, ou melhor, aquela oportunidade para os jovens atletas que é participar das nossas escolinhas. Então hoje a gente tem escolinha lá de handebol, tem escolinha de futebol, tem escolinha de basquete e tem escolinha também de voleibol. E aí, fora isso, a gente realiza várias outras atividades. Então a gente anualmente, a gente parou
desde a pandemia, mas a gente realizava corridas dentro da Justiça Federal, a gente está pensando em retomar esse ano, né. Então a gente tem lá um clube de corrida que o pessoal vai, participa e faz o treinamento dentro da própria Justiça Federal, com segurança, com toda a nossa estrutura. A gente oferta um professor de educação física para que ele acompanhe, né, todas essas modalidades lá. Todas essas modalidades, elas são acompanhadas por professores de educação física. A gente também tem parcerias hoje com o pessoal da fisioterapia, que também acompanha, os nossos atletas, assim, de rendimento, que a gente pode colocar dessa forma. Eu vi algumas corridas, inclusive, eu não sei se é da Justiça Federal, mas eu já vi do TRT, eu já vi também, de outros tribunais, e assim, é bem, organizado, personalizado, né, as pessoas com os números nas blusas, tem medalha também. Tem tudo, tem tudo. A gente quando faz a corrida, a gente faz uma corrida nos mesmos moldes de qualquer corrida que acontece aí de rua. Qual é a diferença? A gente faz uma corrida indoor. Então ela é feita dentro do próprio estacionamento da Justiça Federal. Então a gente consegue fazer lá tanto corrida de 5 quilômetros quanto caminhada. E tem toda a premiação, tem aquela parte da assistência de fisioterapia, tem os seus pontos de hidratação, tem ali o lanchinho, tem aquela atividade extra com música, tem premiação, é bem interessante. É uma corrida como qualquer outra, sendo que a gente faz um pouquinho diferente, porque a gente faz à noite e dentro da própria estrutura da estacionamento da Justiça Federal. E tem um ponto para foto também, né? Tem um ponto para foto. Hoje é claro, hoje você tem que estar aí no Instagram, tem que estar nas redes sociais, né, justamente mostrando ali um pouquinho do seu lado de atleta, né. E quem é o público-alvo da associação? Inicialmente a gente trabalhava com os projetos sociais, né, justamente para tentar levar ali oportunidades para meninada ali do entorno. Isso eu estou falando em relação às escolinhas, né. Então a gente tem ali um trabalho também que faz com a comunidade ali do Aristides, com as comunidades ali do Zé Tenório. Então todo atleta que ele quer participar das nossas atividades, que ele advém de escola pública, que ele tem um perfil, ele entra lá, não tem custo nenhum. Então a gente continua ainda com esse trabalho social. Então a gente começou com esse trabalho social, depois a gente foi vendo que esses meninos, eles iam crescendo e a gente teria que dar oportunidade também para eles vivenciarem. Eu venho do esporte também, então a minha vida, eu tenho um histórico dentro do esporte. Eu joguei basquete a minha vida toda, jogo ainda, cheguei a jogar fora, cheguei a ser convocado e treinar pela seleção brasileira. Então assim, eu tenho uma vinculação muito forte com o esporte e vi também durante toda a minha vida o que o esporte consegue fazer e transformar na vida dos atletas, né. Então a gente criou esse projeto também nesse sentido, não só eu, mas como a direção da Sejuf e também a própria Justiça Federal, através de seus diretores, que sempre, são parceiros, né. Então todos os diretores do fórum, toda a parte administrativa, elas sempre, estão ali de mãos dadas com a associação e permitindo, né, que a gente cada dia mais desenvolva o nosso trabalho. Então a gente viu que tinham muitos atletas que precisavam, de repente, continuar no esporte e a gente pensou: "Vamos lá, vamos começar então com as categorias". Então a gente começou com basquete, aí começou a desenvolver categoria sub-13, sub-15, sub-17, e aí veio hoje em dia o universitário, o adulto, e aí a coisa foi crescendo, e hoje a gente tem aí a meninada entrando, um exemplo aí do basquete, que é o esporte que a gente já desenvolve há mais tempo. Tem a meninada entrando aí na escolinha e conseguindo chegar até o universitário e na vida adulta, né. E aí é uma oportunidade também para essas crianças. Por quê? Porque elas entram para fazer escolinha, se deparam com um ambiente totalmente preparado para que elas desenvolvam o esporte, né, dentro daquela perspectiva de um ambiente positivo, de um ambiente controlado, e ela consegue desenvolver dentro das categorias. A gente tem, acredito que a gente vai conseguir falar um pouquinho mais detalhadamente isso para frente, a gente tem escolas parceiras que cedem bolsas para esses atletas, né, e a gente tem também convênio com a universidade, que ela cede também bolsas para a gente. Então, às vezes, um atleta que de repente vem, pode ser uma oportunidade da vida, porque ele vai ter condições de repente fazer o seu ensino médio em uma escola através de bolsas e concluir uma faculdade também através de bolsas. Então, é isso que a gente quer, cada vez mais aumentar a oportunidade para que novos atletas e que para as outras modalidades também, a gente aos poucos aí vá conseguindo espaço e trazendo cada vez mais atletas para que eles tenham essa vivência e oportunidade de vida. Então é o esporte interligado com outras áreas também, né, que vocês fazem esse projeto aí.
Com jovens, com crianças, com idosos também, com servidores adultos? Isso, a gente também tem lá as turmas do master, né. Então você tem dentro de qualquer estrutura esportiva, você tem aquele atleta que ele vai participar de uma escolinha dessa, ele pode ser aquele atleta que ele seja aquele atleta de desempenho e ele pode ser aquele atleta de recreação, que é aquela pessoa, aquele indivíduo que de repente ele gosta do esporte, mas ele não quer, de repente, enfrentar também o desafio da competição. Então você também tem que oportunizar isso, né, porque queira ou não queira o esporte é um aliado aí para promoção da saúde. Então a gente tem lá esses grupos dos atletas que eles entram na escolinha, né, as escolinhas elas são inicialmente aquela coisa lúdica, para que o atleta ele se apaixone pelo esporte, que ele goste do esporte, que ele crie aquela memória afetiva com o esporte. E à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai escolhendo: "Ah, eu quero mesmo me dedicar". A vida de atleta não é só simplesmente querer ser atleta, né. Você tem toda uma dedicação por trás, você tem que ter o compromisso, você tem as suas sextas-feiras, seus sábados que você tem que dormir um pouco mais cedo, porque no outro dia tem treino, tem jogo. Não é só Mas Instagram, né? não é só o Instagram, mas isso também é muito legal, né, você conseguir vivenciar isso. Então a gente tem atletas aí, atletas nossos que já saíram para jogar em outros estados, né, a gente tem atletas que hoje têm a oportunidade de viajar o Brasil, para conhecer o Brasil através do esporte. Então eu me tiro como exemplo. Eu fui um atleta que eu tive bolsa, na época que eu estudei, até a universidade eu também tinha bolsa, e fui um atleta que eu conheci muita coisa do Brasil através do esporte, né. Então o esporte tem toda essa e a amizade, né, claro, né, a gente traz aí. Então hoje a gente tem esses atletas aí participando desses esportes com essa possibilidade, né, tanto do desempenho quanto dessa categoria também que hoje cada vez mais você vê aquele isso é uma realidade no Brasil como um todo. Então você vê muito aquele atleta que foi atleta lá na sua adolescência por uma questão ou outra, muitas das vezes você tem que direcionar a sua vida profissional, você dá uma parada, mas é aquela coisa é algo que fica marcado na sua vida, né, tá ali no seu sangue, você gosta do esporte e ele quer continuar. Então de repente às vezes a vida dá uma acalmada, ele melhora, acaba a sua faculdade, começa a entrar aí dentro da sua atividade profissional, mas ele ainda tem aquela coisa de querer jogar e muitas das vezes competir. E a gente também tem isso, disponibiliza lá através do Master. Então a gente tem lá Master de basquete masculino, Master de basquete feminino, a gente tem um pessoal do futebol que joga lá, a gente tem uma turma do voleibol também, que é Master, que joga lá e muitas das vezes compete. Eu digo isso porque a gente agora mesmo, a gente tem lá uma turma de basquete feminino e uma turma de basquete masculino. E vai estar agora, a partir do dia, acho que é na Semana Santa, muitos deles participando do Campeonato Nordeste. E Alagoas vai sediar também esse ano o Campeonato Brasileiro Master de Basquete. Então, assim, são pessoas aí que, se você, o seu público tiver curiosidade e acompanhar, tá aí no YouTube. Senhores com 75 anos, 80 anos jogando ainda, competição. Então é algo que você consegue levar aí por toda a vida, né, então é por isso que é a importância aí do esporte. E falando de Brasil, eu vi que vocês têm parceria com o CBC, né, que é o Comitê Brasileiro de Clubes. Conta mais sobre essa parceria. Isso, assim, o CBC é um parceiro importantíssimo, né, pra gente que quer desenvolver o esporte amador. Por quê? Porque dentro do CBC você tem, eixos, e esses eixos eles oportunizam com que as equipes, né, com os clubes que são vinculados ao CBC, consigam ter acesso a recursos. Então o sistema do CBC é um sistema que como eu falei, você tem os eixos, né, então você tem aquele eixo que é um eixo que eles chamam de aspirante, então nesse eixo, o clube ele não paga nada, e ele consegue mandar atletas para o comissão técnica, pra participar de oficinas, de simpósio, aquela coisa, e depois você tem o eixo dos clubes que são vinculados, né, então você tem um vinculado, que é aquele clube que ele paga uma parcela por mês, e ele começa a ter acesso ao eixo de passagens. Então todo o campeonato brasileiro, que eles chamam que é o Campeonato Brasileiro Interclubes, né, que aí você tem todas as equipes do Brasil. Então, equipes de ponta, como Flamengo, como Corinthians, como, Pinheiros. Uma curiosidade, se você olhar hoje para os uniformes dessas equipes que participam de liga de voleibol, o NBB, todas elas vão ter o símbolo aqui do CBC.
certo? Que é o Comitê Brasileiro de Clubes. Então, permite com que essas equipes elas consigam enviar seus atletas nesse primeiro eixo para participar desses campeonatos. Então, vamos dizer, a gente tem lá 5 modalidades dentro do CBC. Então, a gente como vinculado, né? Então, a gente tem lá o basquete 3x3 masculino, o basquete 3x3 feminino, conta como 2. O basquete 5 contra 5 masculino e o basquete 5 contra 5 feminino, contam mais 2, 4. E a gente tem o voleibol feminino. Todo o campeonato CBI, que é o Campeonato Brasileiro Interclubes, que acontecer durante o ano, eu tenho todas as passagens aéreas para esses atletas participarem. Então o CBC ele dá essas passagens através desse sistema, né, que a gente paga uma mensalidade por mês e eles liberam, sendo que a vantagem é muito grande, porque o acesso você mandar, a maioria desses campeonatos brasileiros interclubes é sul e sudeste. Uma passagem hoje em média ida e de volta, R$ 3.000. Se você coloca ali 12 atletas mais o pessoal da comissão, você tem 14 passagens para participar daquele CBI. E outra, não é um campeonato só. Então, se eu pego um exemplo, basquete 5 contra 5 masculino, ele tem um CBI sub-15, ele tem um CBI sub-17, ele tem um CBI sub-19 e ele tem, às vezes, o CBI sub-21. Então, nesses quatro eventos, eu consigo mandar cada um 14 pessoas com direito à passagem. A parte de hospedagem e alimentação, ela fica por conta dos atletas e do clube. Então ali o pessoal faz vaquinha, faz rifa e por aí vai para conseguir custear. Mas o custo maior desses eventos é justamente a passagem aérea. E aí depois você tem outros eixos, né? Que hoje a Associação do Servidor da Justiça Federal é o único clube aqui no estado que desenvolve o basquete, o voleibol e o handebol. Não, o handebol não, o basquete e o voleibol que está no eixo primário. O eixo primário é o quê? A gente começa a participar dos editais do CBC. Então, anualmente, eles liberam lá verba pública, porque essa verba ela vem das loterias, e quem administra essa verba é justamente o CBC. Então, eles começam a lançar os editais para que a gente possa participar. Então, esse ano, o ano passado, a gente participou do eixo de materiais esportivos. Então, a gente conseguiu uma verba para material esportivo de R$ 400.000 durante o ciclo olímpico de Los Angeles agora, né, que vai de 2024 a 2028. Então, a gente participa, é tudo assim, a vantagem do CBC é porque é tudo transparente, então você cumprindo aquelas exigências, você vai galgando ali, subir dentro da estrutura deles. Então, a gente o ano passado para poder virar primária, a gente tem que ter uma certificação do Ministério do Esporte. Essa certificação do Ministério do Esporte é um crivo vamos dizer assim, de idoneidade, de responsabilidade daquela entidade. Por quê? Porque eles avaliam a parte tanto estatutária, a parte fiscal, a parte trabalhista, a parte de débitos junto a qualquer tipo de órgão. Então a gente conseguiu essa certificação no Ministério do Esporte e começou a participar desses editais. Então esse ano mesmo a gente vai ter lá a verba. Então vamos receber lá, através dessa verba, bola, uniforme, equipamentos de treino, material esportivo e por aí vai. Então isso aí ajuda bastante, principalmente na estrutura que a gente tem e principalmente na região que a gente vive, que é muito difícil às vezes você ter acesso a incentivos, né, a verba pública. Então o eixo o sistema do CBC é importantíssimo para qualquer clube que queira desenvolver o seu esporte, as suas modalidades esportivas. Aí você falou uma coisa interessante, que o valor da passagem, né, é às vezes 3.000, 4.000, só a passagem. E lá ainda tem hotel, alimentação, as vestimentas, tudo mais, né, tudo que o atleta precisa. Isso, aí o que é que acontece? A gente lá quando vai, né, a gente vai lá com direito às passagens, então vão os atletas e vai a comissão técnica, e aí os meninos começam, eles também é importante que eles participem disso também, dos pais também, que também é uma forma às vezes até do menino aprender a ser empreendedor, então a gente vai lá, a gente compra brinde, e os meninos vão ali, eles vão atrás de parcerias, vão vender suas rifas, é uma questão também que estimula, né, a autoestima, né? O atleta ali está dizendo: olha, me ajuda aí que eu vou participar de um campeonato brasileiro interclubes, eu vou estar lá jogando contra Flamengo, eu vou estar lá jogando contra
Fluminense, vou estar lá jogando contra Pinheiro, né? E aquilo ali também é uma autoestima. A gente vê que o esporte também ele traz muito isso para a criança, né? Então, às vezes, você tem aquela criança que é tímida, aquela criança que, hoje em dia, cada vez mais, eu digo isso porque eu tenho 2 filhos, se a gente não prestar muita atenção, a vida da criança é celular, computador e televisão, né? Então, o esporte ele faz com que você socialize, né? E aí você vê também um ganho muito grande. A gente tem lá relatos de vários pais que a criança ela muda, a gente sabe que muda, através do esporte. E agora vamos para um recadinho. Se você sempre sonhou em ter seu próprio podcast, chegou a hora de tornar isso realidade. No RT Studio Cast, oferecemos um ambiente profissional, com estrutura completa para gravação, edição e transmissão do seu conteúdo com a melhor qualidade de áudio e vídeo. Estúdio totalmente equipado, gravação e edição profissional, transmissões ao vivo, suporte técnico especializado. Dê vida ao seu projeto. Agende agora mesmo e leve seu conteúdo para o próximo nível. Entre em contato e faça parte do universo do podcast com qualidade. E é isso mesmo que você ouviu. Agora você pode ter o seu próprio podcast. Vem com a gente! Lembrando que esse programa é transmitido pelo YouTube, por isso, dê o seu like, se inscreva e ative as notificações. Estamos conversando com o Augusto Camelo. Augusto, e assim, a gente estava falando aqui dos campeonatos também, né, que eles participam e também uma vitrine, né, para que eles possam mostrar os talentos, para que eles possam mostrar aí as habilidades. Isso, por exemplo, antigamente hoje a gente tem uma dificuldade para várias modalidades esportivas, porque antigamente você tinha muitos campeonatos de seleção. Então você tinha esses atletas participando de zonais, de campeonatos brasileiros, representando os estados, né, como seleção alagoana e por aí vai. Isso é uma realidade que foi muito da minha época. Hoje em dia, pela dificuldade que essas confederações têm, quase que não existe mais campeonatos de seleções. Então, muitas das vezes, esses meninos ficam fora do circuito do, do, do esporte de ponta, né, daqueles campeonatos de ponta. E hoje, através desse sistema do CBC, dessa oportunidade deles participarem dos CBIs, eles conseguem ir e serem vistos, né, por todos os técnicos, por todas as equipes. A gente já teve atletas aí que foram, convidados para ir para o Flamengo, tem atletas hoje jogando lá em Minas Gerais, tem atletas que utilizam também aquele espaço para se mostrar, principalmente aqueles atletas que querem dar uma continuidade na vida, esportiva deles, quem sabe ser um profissional. Então, você vai para esses campeonatos, vamos dizer, o ano passado, a gente participou de um campeonato 3x3, que foi sub-15, sub-18 e sub-21. Foi dentro do Flamengo. Então, você estava lá, os campeonatos sendo transmitidos, os técnicos, os atletas, que são atletas que hoje representam a seleção brasileira participando desses campeonatos, né? Muitos dos atletas hoje que participam desses CBIs são os futuros atletas que irão alimentar as seleções, né, então a gente vê, aí a gente já está 3 anos lá no CBC, a gente já vê atletas que a gente conviveu nesses campeonatos CBI, que hoje eles já estão lá, jogando nas seleções sub-19, sub-21 brasileira e às vezes até a principal. Então é uma vitrine sim para os atletas, é uma oportunidade deles conviverem com os futuros ídolos do Brasil, né, seja no voleibol, seja no basquete, seja as outras modalidades que a gente participa. E hoje vocês têm mais parceiros? Sim, a gente tem vários parceiros, né, graças a Deus a gente está vendo, acho que também através do trabalho que a gente desenvolve, da seriedade que a gente tenta trazer e principalmente do profissionalismo, a gente vem sempre conseguindo outras parcerias. Então hoje a gente tem uma parceria com o Colégio Padrão, o Colégio Padrão ele cede, algumas bolsas, né, para que esses atletas, bolsas de 100%, então são atletas que recebem bolsa e estão lá estudando sem custo nenhum. Isso aí para um pai é uma ajuda enorme. Se a gente for pensar hoje com a mensalidade de uma escola, ela gira aí entre torno de R$ 1.000 e R$ 1.500, se você multiplica isso por 12, você tem aí pelo menos R$ 15.000 que um pai vai economizar e de repente ele pode, tanto para aquele pai que tem uma certa condição, reverter
aquilo ali para a futura educação do filho dele, através de outras atividades, como para aquela criança que vem da escola pública, que é a oportunidade de estar no colégio como padrão, que ele tem lá um ensino reconhecido e também outras parcerias, né, como eu falei anteriormente, a gente tem esse menino que ele pode ter oportunidade. Hoje a gente já tem meninos que saíram da base da gente e hoje também tem bolsa na universidade, então tem atleta lá da gente que está lá fazendo seu curso de direito, fazendo seu curso de fisioterapia, seu curso lá junto à universidade, porque a gente tem essa parceria com o Colégio Padrão e tem uma parceria também com a universidade, a Uninasal, que elas cedem algumas bolsas para a gente de até 100%. Então, assim, é uma oportunidade para o atleta hoje e para os pais também, né, enxergarem que o esporte ele pode trazer não só o benefício da qualidade de vida, mas também, quem sabe aí uma vida profissional para esse atleta. E você percebe verbas e incentivos para o esporte? Veja só, hoje a gente sabe, e vários estudos comprovam que o Brasil é um dos países que mais dinheiro tem de verba pública disponibilizada para o esporte, sendo que o acesso a essa verba ela é difícil. Por quê? Porque como é verba pública, ela tem que ser através das leis de incentivo ou de emendas parlamentares. Então, as leis de incentivo, ela precisa com que aquela instituição ela aprove um projeto específico, um projeto que você quer desenvolver no Ministério do Esporte. Até aí, a dificuldade não é tão grande. Existem várias empresas, existem pessoas que assessoram e fazem com que esse caminho seja tranquilo. A grande dificuldade que os clubes têm, as instituições têm, é a captação. Por quê? Porque primeiro você precisa com que no caso das empresas, né, para a lei de incentivo, elas se enquadrem, né? Tem que ser aquelas empresas com lucro real. E aí a gente já tem uma certa dificuldade porque não tem tantas empresas aqui no nosso estado. E também, às vezes, por uma ideia que o empresário tem de que ele vai ter dificuldades para fazer essa doação. Enquanto que é uma coisa muito simples. A gente até aproveita a oportunidade aqui do seu programa para tentar explicar um pouco. Não é difícil, não tem nada de complicado para a empresa. Por quê? Porque você vai ter lá uma instituição ou um clube, ele vai aprovar aquela lei, aquele projeto na lei de incentivo do esporte. Então ele já passou pelo crivo do Ministério do Esporte. O Ministério do Esporte, ele aprova aquele projeto, abre uma conta em um determinado banco. É uma conta específica mesmo, criada pelo Ministério do Esporte, vinculada àquele projeto. A empresa, ela basta chegar ali, falar lá com o seu setor de contabilidade, ver o quanto ela vai pagar de imposto naquele ano e o percentual legal que ela pode doar. Ela pega ali, eu posso doar R$ 1.000, R$ 2.000. Ela pega a conta daquele projeto, vai lá e deposita. Aí acabou a responsabilidade da empresa. Prestação de contas, a aplicação daquele dinheiro vai ficar com quem está recebendo. A empresa simplesmente ela vai ter aquele trabalho exclusivamente de chegar lá para o seu contador e dizer, olha, daquele dinheiro que eu tinha para pagar, peguei e doei esse valor aqui para aquele determinado projeto. E aí ele vai abater daquele valor. Então é uma coisa simples, né? Que às vezes o empresário ele pensa que vai ter devassado ali as suas contas, aquele tipo de coisa. Não, na verdade, às vezes não precisa nem de regularização fiscal para aquelas empresas, né? Ela basta simplesmente ela ter a capacidade de doar e a capacidade de pagamento de imposto, né? Ela vai ter que pagar, ela também não vai doar e não vai pagar a parte dela, né? Então é algo simples, né? A gente até aproveita aí para convidar, né, os empresários que conheçam não só o nosso projeto, como outros projetos aí esportivos que podem ser ajudados e muito, né? A gente vê que hoje é uma realidade no Brasil. Eu faço uma especialização lá junto à Unicamp e a gente tem a oportunidade de conversar com clubes aí do Brasil todo e todos os clubes, eles têm muito forte essa questão da lei de incentivo e é o que faz muito evoluir as suas modalidades esportivas, né? Porque justamente é uma verba ali que ela vem direto do é uma troca que o governo faz para fazer com que os empresários participem, né, daqueles projetos e seja abatido no seu imposto de renda. E assim, também eu tenho outro lado que é importante para a empresa, né? Que a empresa justamente ela está ligada ali a esses projetos sociais que mudam a vida de crianças, mudam a vida de adolescentes, né? Então, às vezes, até para o portfólio da empresa é super interessante, né? Então, a gente vê aí nessas ligas, você vê Melissa, vê tantas outras empresas participando e tendo também hoje seu retorno.
A gente, quando participa desses campeonatos CBI, todos esses campeonatos hoje são televisionados, né? Hoje a gente tem as redes sociais aí que o que não falta é essa meninada aí postando, né, fotos, vídeos. Então é também uma vitrine para as empresas, né, associarem a sua estrutura ao esporte. Estamos conversando com Augusto Camelo. Augusto, a gente falando de incentivo, falando de verba, qual a sua opinião sobre a lei de incentivo ao esporte? A lei de incentivo ao esporte é importantíssima para o desenvolvimento. A gente vê que esse ano houve até uma discussão lá no Congresso que o pessoal estava querendo, acho que foi agora na votação do orçamento, retirar, né, caso o Brasil não alcançasse determinados índices lá. E isso seria um impacto enorme aí na vida de milhares de atletas no Brasil, porque a lei de incentivo ao esporte é algo que faz o esporte caminhar. Então, muitos clubes, e isso não são os clubes pequenos, não, são os clubes grandes mesmo aí que oportunizam várias atividades esportivas aí para os seus atletas, advém justamente a verba, muito delas vem da lei de incentivo. Então, assim, é algo importantíssimo. A gente espera, né? Existe uma lei aprovada aqui no estado de lei de incentivo ao esporte, né? E estava faltando ser regulamentada. A gente espera que saia essa regulamentação. É uma das propostas desse novo governo aí, da secretária de Esporte, que essa lei seja regulamentada, justamente para permitir que várias empresas aqui no estado elas consigam justamente entrar nesse cenário e ajudar aí o esporte. É importantíssimo. Aí eu acredito que é uma das molas mestras aí do esporte no Brasil. É bem importante, né, até porque associações como a sua também podem ser beneficiadas, né, os usuários também de lá são beneficiados, toda uma comunidade. Isso. E assim, hoje o Estado, ele tem ferramentas para fiscalizar, né, então não é simplesmente o empresário, ele não vai estar ali, doando e aquele dinheiro vai ser utilizado da forma que se quer, né, ou da forma que não é a sua destinação. Então existe fiscalização, existe os órgãos reguladores, né, existe o próprio Ministério do Esporte, existe Ministério Público, então existe várias organizações que fazem com que aquele dinheiro, caso seja mal utilizado, haja responsabilidade, né. Então, assim, é algo que tranquilamente qualquer empresário aí dentro da sua estrutura, se tiver condições, ele vai fazer e tenho certeza que será muito bem aproveitado aí por quem tiver seriedade. E voltando para a associação, os serviços que vocês ofertam, são gratuitos, pagam taxas? Veja só, a gente tem lá, dentro da nossa atividade, né, a gente não tem finalidade lucrativa, a gente é uma associação sem fins lucrativos, então tudo que a gente recebe como contribuição, ela é revertida para a própria atividade. Então, vamos dizer, a gente tem lá o exemplo dos atletas de basquete, eles pagam uma taxa por mês, sendo que aquelas taxas, aliás, são revertidas tanto para pagar os técnicos, quanto para comprar as bolas e até para pagar as inscrições dele, a participação dele nos campeonatos. Então, isso para aqueles atletas que têm condições. Então, a gente chama de sócio-atleta. É um atleta que ele vai lá e se associa à associação para também ter esses outros benefícios. E a gente tem vários outros atletas que são os atletas bolsistas, né? Que são atletas lá que eles não contribuem com nada. Então, são atletas, geralmente são atletas ou que a gente convida para participar das nossas equipes ou das nossas escolinhas, ou atletas que vêm de escola pública. Isso é um compromisso que a gente tem lá com a Justiça Federal também e com os nossos associados. E eu vi também que tem nas suas redes sociais, nas redes sociais também da associação, vários depoimentos de pais de atletas, de mães de atletas, de servidores. Vocês ou você mesmo pode mensurar a importância do esporte na vida dessas pessoas? Sim, sim, a gente consegue observar no dia a dia a melhora, né. Então, vê só, a gente tem lá esses atletas que são atletas, como eu te falei, tem os atletas de recreação, tem aqueles atletas que vão ser atletas de participação mesmo, de competições, e a gente vê que todos eles têm ganho, né. Seja pela parte principal, que é a questão da qualidade de vida, do cuidar da própria saúde, mas você também tem a questão mental, né, então hoje, diferentemente do que a gente via há 20, 30 anos, cada dia mais se aborda, né, essas dificuldades que às vezes as crianças têm
lá no início da sua vida de adolescente e tal, que muitas das vezes antigamente a gente não dava muita atenção. Então, tem muita gente aí que lembra, você tá, hoje em dia com esses diagnósticos que tem de autismo, que são os neurodivergentes, né, de TDAH. Antigamente a gente tinha, com certeza, pessoas que conviviam com a gente, que poderiam ter esses distúrbios, mas que de certa forma não eram trabalhados. Hoje sim, eles são trabalhados. E o esporte ele vem para justamente ajudar bastante. Então a gente tem lá, tem atleta que tem espectro autista, a gente tem atletas que têm TDAH, e a gente vê o quanto esses atletas, eles melhoram e os relatos dos pais, né, seja na questão do convívio social, seja no desenvolvimento, físico, motor, né, então às vezes tem crianças que têm, antigamente a gente tinha aquela história, né, você subia em árvore, você jogava bola de gude, você estava na rua, então você mesmo ia desenvolvendo ali algumas habilidades motoras, né. Hoje a gente cansa de receber, e aí eu digo que não é a realidade só nossa, é a realidade brasileira, você cansa de receber atletas que às vezes eles não conseguem nem correr, ter o movimento Nossa. natural da corrida, né. É aquele ou às vezes ele tem lá uma dificuldade locomotora mesmo. E o esporte ele vem para ajudar nisso, né. E assim, como, dando continuidade à resposta à sua pergunta, a gente vê isso todos os dias. A gente vê lá servidores, né, então quem tiver curiosidade de olhar lá as nossas redes, como você falou, tem servidores lá que tem os depoimentos dele que era um cara sedentário e que foi através do esporte que ele mudou a vida dele. Às vezes deixou de tomar até uma medicação, né, então a gente tem essas doenças que são adquiridas ao longo do tempo, né, que muitas das vezes tem a ver com os hábitos da gente, seja alimentar, seja o hábito da atividade física, né, que isso aí a gente de certa forma pode impedir ou pelo menos evitar, diminuir, melhorar através do esporte, né. Então convido aí a quem quiser dar uma olhadinha lá nas nossas redes sociais que vão ter depoimentos lá que vão responder bem melhor do que eu. Tem alguma história, assim, que te impactou? Tem, rapaz, assim, são inúmeros, né, são inúmeros. A gente, assim, se for contar, tem tantos, rapaz. A gente tem justamente esses atletas que são neurodivergentes, né, que a gente vê o quanto aquilo ali é importante, o quanto aquilo ali os pais, mudaram, às vezes, até a relação com o garoto, né. A gente vê que também, às vezes, o esporte é um elo de comunicação, né, entre os pais, que muitas das vezes você tem ali, você tem algo que chama a atenção do atleta, né, ou chama a atenção da criança. Então tem coisas que às vezes até você, para ter um diálogo com a criança, mas ela tem algo que ela se dedica, né, que ela gosta, que o pai consegue ir ali participar de um treino dele, de chegar lá ter uma torcida, a gente faz questão porque os pais estejam juntos, né, a gente tem lá um projeto que é esse ano a gente quer ver se entra com mais força, que é a torcida joga junto, que aí todo atleta que entra lá, a gente dá uma camisa lá para os pais, justamente para quando eles forem lá para o ginásio estarem lá, velho. São pais representando, eita, ali, assistindo seus filhos, né? E a gente vê o que é o quão é importante, né? Ele tá ali torcendo, vibrando, seja na hora boa, seja na hora ruim, né? Porque o esporte também tem isso, o atleta ele ganha, ele perde, mas ele aprende, né, ele aprende a lidar com as perdas, ele aprende a lidar com a derrota, ele aprende a lidar com a alegria, ele aprende a lidar com o desafio, ele aprende a trabalhar em grupo, né, ele aprende a ter disciplina. Então, muitas das vezes a gente vê lá relato de pai: "Ah, o menino quando era a gente pedia para ele fazer determinada atividade, ele não queria fazer". Hoje em dia a gente já vê que o pai consegue conversar com ele consegue entender que regra não é nada do outro mundo, regra não é para atrapalhar a vida dele, regras saudáveis são para facilitar o dia a dia deles, né. Então isso aí é importantíssimo. A gente vê lá histórico de servidores, né, que mudaram aí a perspectiva dele, questões de depressão, questão de síndrome do pânico, ansiedade, né. Então hoje, a gente acredita que o esporte aí é o primeiro remédio que você tem que tomar. Então muitas das vezes a gente procura melhorar a saúde mental da gente com medicações, somente só com isso, e às vezes esquece, né, que a gente vê lá, a gente vê que os psicólogos, psiquiatras sempre dizem: "A primeira coisa que você tem que procurar é atividade física", né, porque tem a questão de você trabalhar seu corpo e também tem a questão social, né. A gente tem as equipes de marcha, né, tem um fato curioso aí, tem um colega nosso, eu jogava com ele e
há 35 anos atrás. Ele não foi um cara que ele se dedicou ao esporte, era um cara, já desde aquela época demonstrava que era um cara diferenciado, foi ser professor, fez pós-doutorado dele fora nos Estados Unidos, é professor da universidade. E depois de um tempão, a gente, durante um campeonato lá, surgiu aquela ideia: vamos convidar uma galera aqui para conhecer o campeonato, para conhecer o esporte, para reviver. E foi um cara que a gente conseguiu resgatar. E hoje ele está lá com a gente. É o cara que todo mundo falta, menos ele. Tá entendendo? Ele vai para lá, ele conversa com o professor Valmir, uma das sumidades aí dos recursos hídricos, da engenharia aqui no nosso estado. E é um cara que está lá, tá entendendo? Ele agora mesmo já está pensando, ele gosta de escrever livros, e escrever uma história lá dos Jurássicos. É a turma da gente que a gente chama de basquete, são Jurássicos, Jurassic Team, né? Foi uma brincadeira que começou lá há uns 20 anos atrás. E aí, vamos falar, e aí você vê que dentro dali de um master como aquilo ali, você tem realidade totalmente diferente. Você tem um cara que é advogado, o cara que é engenheiro, o cara que é o prestador de serviço, o cara que é jornalista, o cara com realidades totalmente diferentes, mas com alguma coisa em comum, que é o esporte, né? Então ali, brincando, se divertindo, é aquele dia do lazer, né? O dia de... E isso a gente vê também no feminino. Minha esposa joga também, ela tem um campeonato lá que eram as sobreviventes, agora é o Portas Abertas, e também estão lá, elas se reúnem, você brinca, você escuta, então a gente vê. Isso assim são coisas que marcam, né, a gente, que a gente vê que o esporte é transformação. E quem quiser saber mais sobre a associação, onde encontrar? Pessoal, basta entrar lá nas redes sociais da gente, né? A gente tem lá o @basqueteacejuf, tem o acejuf underline AL também, que é lá no Instagram. E tem o nosso contato também lá, que você pode entrar em contato através do WhatsApp lá, é 829-8124-4261. Basta entrar em contato lá, a gente tem um pessoal do apoio lá do administrativo, que vai lá estar sempre de portas abertas e prontos para responderem aí a qualquer questionamento. E agora vamos para o segundo momento da nossa entrevista, que são as perguntas do público. Se você quiser que a sua pergunta ou seu comentário apareça aqui, envia lá para o nosso Instagram, @RTStudioCast. Vamos começar agora com as perguntas do público. Vamos lá. O Pedro Rosalvo pergunta: a partir de quantos anos pode começar a fazer esportes? Pessoal, o esporte você pode começar em qualquer idade, né? Então a gente tem aí a meninada que começa na natação, às vezes começa aí com 2, 3 anos, né? Justamente para poder se segurar ali, o pai ali se dá uma bobeirazinha, pelo menos fica ali uns 20, 30 segundos boiando na piscina, né? Mas assim, a gente vê que hoje, cada vez mais cedo, esses atletas eles podem participar. É claro que ele tem que estar num ambiente que ele respeite a idade do garoto. Então, vamos dizer, não adianta você pegar um garoto de 6, 8 anos de idade e querer colocá-lo num ambiente competitivo, num ambiente que ele tenha a exaustão física, que ele treine em excesso. Não, a gente pensa hoje, a gente está querendo criar lá um ambiente que é um ambiente poliesportivo, multiesportivo, que é justamente, a gente tem exemplo aí de clubes no Brasil que você chega lá, eu fui agora em novembro, eu fui lá no Praia Clube, que é um clube enorme que tem lá em Uberlândia, né? E eles têm um espaço lá que eles têm quase 1.000 crianças, entre 6 a 8 anos de idade. E justamente você tem lá um espaço multiesporte. A criança vai para lá, ela não vai para fazer um esporte. Ela vai para lá para brincar com uma bola de handebol, para brincar com um voleibol, para brincar com uma bola de basquete, com uma espada simulando de esgrima, é claro que ali próprio para criança, aquela coisa toda. E aí você vai desenvolvendo várias atividades, vários conceitos com a criança ali. E aí ela vai fazendo com que aquilo ali seja prazerosa para ela, até um determinado momento que ela realmente defina qual esporte que ela quer. Então é muito difícil você pegar uma criança e ela com 7, 8 anos, com a quantidade de esporte que a gente tem à disposição, aquela criança dizer: "Não, vou me dedicar a isso", né. E também a gente pensa nesse sentido, e hoje você vê o COB já, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, também pensando dessa forma, vários países no mundo também pensando dessa forma, justamente porque você tem vários estudos nesse sentido, de que aquela criança que ela faz multi-esportes, então até 11 anos, 12 anos de idade, ela adquire habilidades que vão ajudá-las na fase futura dela quando ela for escolher um esporte.
Então, assim, se ele estiver num ambiente que ele consiga fazer isso, que aquilo ali seja lúdico e prazeroso para ele, criança aí tá a qualquer idade ela consegue fazer. Mas aí é isso que é o importante, é você ter um espaço, você ter professores de educação física ali que consigam trabalhar com aquele público, né. Então não é simplesmente botar a criança para jogar, é você ter por trás uma estrutura e uma condição para que aquela criança consiga estar num ambiente confortável, num ambiente positivo e num ambiente seguro, né. Então se tiver isso, o quanto ela puder o quanto antes ela puder fazer esporte, melhor, né. A gente torce aí que as escolas cada vez mais, desenvolvam, né, essas crianças desde nova, né. Então a gente vê hoje uma coisa que a gente, observa muito e é uma crítica, principalmente das pessoas que vivem no esporte, você retirar a educação física da escola, né. Então tem escola que não tem educação física. Às vezes tem escola que a educação física é numa sala de aula. Então tudo isso aí tem um impacto no futuro, né, então a gente torce que a gente mude e que cada vez mais essas crianças desde nova comecem a fazer esporte. O basquete aí, beleza, a gente tem lá a escolinha, tem menino de 7 anos, ele vai fazer o que dá para fazer por 7 anos, o que dá para ser exigido com 7 anos, e sempre dentro daquele conceito. Nessa idade, a criança tem que ir pra ali para se divertir, ela tem que ir para casa e ficar pensando: "Eita, eu quero ir amanhã", por quê? Porque você tem, um papel de criar paixão na criança pelo esporte, né. Se ela cria aquilo ali, ela tem uma grande possibilidade de se manter desenvolvendo aquele esporte, seja de recreação, seja competitivo, né, e não aquela coisa de pressão, tem que fazer porque o pai gosta. Vamos dizer, eu mesmo, eu sou do basquete, minha esposa é do basquete. Meus filhos fazem outros esportes. Um faz voleibol, o outro já fez vários esportes, agora está, até arco e flecha já fez, entendeu. Então, assim, o importante é os pais respeitarem isso. A Lavínia Lima pergunta: vocês também fazem seleção para profissionais trabalharem lá? Sim, a gente tem hoje lá na nossa estrutura, nós temos 8 professores de educação física, né, então a gente tem a parte administrativa, que são outras pessoas, são outros públicos. E a gente periodicamente faz. É claro que a gente, graças a Deus, a gente vive num ambiente que a gente não tem rotatividade. Então, os professores que vão para lá, eles acreditam no projeto. Ou a gente tem funcionário lá que tem 20 anos, 25 anos que trabalham lá com a gente. Então, à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai vendo necessidade, a gente chama. Agora, o difícil é tirar quem está lá dentro. Vai ter que esperar aí uma galera se aposentar. Os professores lá também, a gente agora está às vezes, quando um professor ou outro tem algum tipo de dificuldade em termos de horário e tal, a gente substitui, né, como está acontecendo agora no voleibol, um professor que ficou lá muito tempo com a gente, ajudou bastante, o cara é altamente compromissado, profissional, mas aí teve um problema com a outra atividade que ele tem, e aí a gente vai ter que substituir, né. Esse ano também a gente está desenvolvendo lá o voleibol feminino, então a gente fez uma parceria com o clube do vôlei, que é um pessoal que já está trabalhando um pouco mais tempo com a gente, já tem uma expertise no voleibol feminino, a gente está trazendo, esse ano a gente vai mandar essas meninas, agora em maio, a gente está mandando elas para Curitiba jogar lá o Campeonato Brasileiro, em junho a gente está mandando as meninas lá para o Rio Grande do Sul também para jogarem outro campeonato, então assim, aí a gente está trazendo um profissional de lá, então à medida que vai havendo a necessidade a gente convida, e sempre a gente faz seleciona através de empresas, né, para a gente tentar encontrar um perfil que se adeque ao nosso. O Adriano Jorge pergunta: vi no Instagram que vocês têm bolsas de estudos de 100%. Como isso funciona? Isso. A gente tem essas bolsas de estudo tanto para os garotos que estão lá no ensino médio, através da parceria que a gente tem com o Colégio Padrão, e a gente tem bolsas também que elas vão de 80 a 100% na Universidade Nassau. Como isso acontece? Ou a gente convida o atleta, então às vezes você tem um atleta que ele dentro daquela categoria ele está se diferenciando. A gente tenta observar, ver se ele tem outro tipo de compromisso com os clubes, conversa lá com os representantes, com os técnicos, às vezes os próprios pais vêm à nossa procura e a gente leva essa proposta. E a gente faz as seletivas, aí são seletivas mesmo, a gente divulga aí, vocês podem estar acompanhando aí pelo nosso Instagram. Todo ano o ano passado a gente fez 2 seletivas
para o ensino médio, e esse ano a gente fez a seletiva do universitário. Então a gente faz aquela seletiva, bota lá a meninada para fazer uns exercícios, para a gente ver qual é o desempenho dele e tal. E aí, dependendo da categoria, a gente vai lá e faz a seleção. Tanto é que para entrar nas equipes, a gente isso é para bolsa, até para entrar nas equipes da gente hoje a gente faz seletiva. Tem os que entram através da escolinha e para entrar na equipe, né, nas equipes eles só entram através de seletivas. E no universitário também. Agora, esse ano, o ano passado, no universitário, a gente conseguiu ficar em terceiro lugar na segunda divisão nacional, né? Por pouco a gente não subiu para a primeira divisão. E esse ano a gente espera, assim, subir, porque é uma equipe bastante competitiva. Esses meninos também, fora esse circuito que tem do CBC, eles participam dos campeonatos universitários, que são campeonatos também hoje muito diferentes do que era há 15, 20 anos atrás. São campeonatos aí de alto nível mesmo, né? Então, esses campeonatos da CBDU, né, que eles realizam, então todo ano eles participam tanto na modalidade 3x3, que para quem não conhece é aquela modalidade, são 4 jogadores, né, eles jogam em meia quadra, e tem a modalidade 5 contra 5. Então todas as 2 eles também participam desses campeonatos. Então a nível universitário, eles jogam as seletivas estaduais para ver qual é a faculdade que vai participar, e depois eles jogam os campeonatos nacionais, que é justamente os JUBs, né, que é os Jogos Universitários Brasileiros, que esse ano vai ser em Natal. E agora vamos para o terceiro momento da nossa entrevista, o bate-bola. Eu vou falar uma frase e Augusto vai me dizer o que vem primeiro à cabeça dele. Vamos lá, Augusto? Vamos lá. Por que abraçar a causa do esporte? Paixão. Um desafio da causa do esporte. Transformação dos atletas em cidadãos melhores e com mais chances aí na sua vida. Um desafio do atleta. Compromisso, dedicação e entender que o esporte, apesar de ser algo prazeroso, mas necessita dessas qualidades. Uma característica admirável da Associação dos Servidores da Seção Judiciária do Estado de Alagoas. Credibilidade e profissionalismo. E agora eu vou deixar esse espaço para que você dê suas considerações finais. Não, mais uma vez eu gostaria de agradecer, não só em meu nome, mas em nome da Associação dos Servidores da Justiça Federal, a participar desse podcast aí da RTcast. E assim, levar um pouquinho da nossa realidade do esporte, né, e do que pode ser feito, né. E aí também convidar aí para quem quiser, participar lá das nossas atividades, conhecer. A gente também, além das atividades que a gente desenvolve, a gente também cede lá o espaço para que haja realização de campeonatos da federação. Então provavelmente agora dia 14 a gente vai ter uma rodada, 14 de abril vai ter uma rodada bem extensa aí de basquetebol durante toda a tarde, e está lá aberto também para o público visitar, conhecer nossas equipes e conhecer um pouquinho do nosso projeto. Muito obrigada, Augusto. Obrigado também, espero nos encontrarmos em outros momentos. Muito obrigada a você também pela sua audiência. Esperamos vocês no próximo episódio. Até lá. Tchau!